Era para orar só pelas crianças, já orei lá pelo futuro dela, pra você ver. Eu vou pensando, e aí a oração fica bem cheia de coisas. E aí, irmãos, eu não gosto de conversar por conversar, não. Quando eu vou conversar, tem que conversar para arrancar e para mostrar que é necessário pensar, né? Pensar faz parte. E depois pegar esse nosso pensamento e colocar ele diante de Deus. É isso que Provérbios vai dizer, Provérbios 16. O coração do homem faz planos, ou em outras versões, foi dada a capacidade de pensar ao ser humano. Mas toda boa resposta, toda a resposta correta vem do Senhor. Aí mais para baixo ele vai dizer, olha, porque todo caminho aos olhos do homem lhe parecem bons aos seus próprios olhos. Né? Ninguém faz uma coisa, ninguém está fazendo, acha que o que está fazendo é mal. O camarada que inventou a Coca-Cola não achou que ele ia, né, hoje eu ia poder culpar ele por esse corpo aqui que eu tenho. Né? Ele pensou por coisa boa. A pessoa que fez todas as coisas que hoje são benefícios para nós, ele não pensou que também estaria nos ajudando, né, ou trazendo problemas aos psicólogos, psiquiatras com ansiedade. Né? Todo avanço tecnológico que nós temos hoje trouxe para. O que foi de bom para ele? Foi bom, irmãos? É bom, né? Todo avanço tecnológico que nós temos hoje. Né? Mas trouxe aqui também para a humanidade a maior crise de identidade, a maior crise de ansiedade, a maior crise de depressão. Mas todo o caminho do homem, aos seus próprios olhos, é bom. Mas o versículo 3, capítulo 16 de Provérbios vai dizer: pegue os seus projetos e coloque diante do Senhor. E o Senhor vai dar direção. Família, irmãos, é o maior projeto que nós temos. E é a primeira igreja que nós temos. Irmãos, foi falado aí muita coisa sobre nós hoje. E assim como Jesus Cristo, eu gosto de ouvir feedback. Não tenho paciência para ouvir feedback, mas eu gosto. Acho necessário, feedback é necessário. Né? As empresas criaram esse termo, o corporativo se apega a esse termo de feedback como seu. Mas Jesus Cristo, ele vai dizer, há muito tempo atrás, quem dizes que eu sou? Me dá o feedback. Eu sei quem eu sou, mas porém, eu quero dizer, o que eu estou sendo, qual que é a maneira que estão me enxergando pela visão de vocês? Então, o feedback, muito antes do mundo cooperativo estar se apropriando, Jesus Cristo já tinha falado muito tempo atrás. Então, toma mais uma. Vocês estão errados e Jesus estava certo já, muito antes. Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Deuteronômios, capítulo 8, versículo 2 ao 5. Nós estamos aí na terceira ministração sobre o quê? Discipulado, não é? Lembra que o primeiro tema foi sobre o quê? Todo discípulo tem que começar com o quê? Todo discipulado ele começa onde? Em metanoia. Que é o quê? Arrependimento é o que é, irmãos? Vamos lá. Começa com o sentimento de dor, que fez algo errado, um entendimento do que aquilo que foi feito é errado, e após isso o quê? Uma mudança de direção, uma mudança de postura. Porque se não tiver uma mudança de postura, de direção, existe uma outra palavra para a gente chamada remorso. Eu sinto a dor de que eu machuquei a Débora, eu sei o que eu fiz de errado para a Débora, mas não muda a minha atitude com a Débora. Então quer dizer que eu estou me protegendo. Estou procurando na dor, procurando no raciocínio, algo para me proteger.
e não para me consertar com a Débora. O arrependimento ele traz conserto. E todo conserto traz uma nova oportunidade de caminhar junto. Então, o discípulo, ele tem que se arrepender. Nós passamos também na segunda semana sobre o quê? Falamos sobre o quê? Disciplina. Coisas que nós não somos disciplinados. Irmãos, eu sou disciplinado hoje, graças a Deus, ler, né? Para ler. Mas eu sou indisciplinado. Estava conversando ontem com a irmã Maria, né? Eu sou indisciplinado para comer. Ainda mais no serviço que eu estou, que é dirigindo, né? O estresse não passa, porque você está no trânsito, né? Aí no que eu vejo, eu estou aqui, dirigindo, entregando, e, né? nessa tríade, direção, estresse e comendo, para poder apagar o estresse, né? Então eu sou indisciplinado nisso, né? Não é algo que eu me orgulhe, é algo que eu tenho que melhorar, porque me falta o quê? Disciplina. Então, para o discípulo, ele precisa ter 3 áreas de disciplina fundamentais, que é da oração, da leitura e que mais? Da comunhão. Né? Então, todo discípulo tem que estar nessas 3 disciplinas. E hoje nós vamos, como um culto de missões, bateu bem certinho. Vamos falar sobre a graça a graça que treina, o evangelho que transforma. Nós que somos do Brasil, ouvimos bastante essa frase. Quem nunca ouviu essa frase? O que a Cátia já ouviu? Né? Ser crente como a Cristiane? Prefiro não ser crente. Você conhece o Rodrigo? Ele é crente. Aí outros falam, Rodrigo é crente? Só se for da bunda quente. Eu já ouvi isso, irmãos. Porque é uma pessoa que vai à igreja, mas não se deixa ser transformado pela palavra. Quando Jesus Cristo propõe ali para Pedro, você é pescador de peixes, mas eu vou te transformar para pescador de homens. E nesse destino final de ser pescador de homens, haverão processos transformatórios em você. E essa mesma matemática, essa mesma modus operandi é o que Deus quer trabalhar comigo e com você, amém? Abra sua Bíblia, a Bíblia, irmãos, amém? Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos quê? Elas no quê? Vamos lá. Ela nos? Vamos lá. Vai lá. Na sua falou o quê? Na sua? Ensina. O que mais? Qual outra versão nós temos? Tá bom, você falou. Muito obrigado. Ensina-nos, né? A minha é você. Para que, renegadas a impiedade e as expressões, o quê? Mundanas. Vivamos neste mundo de forma sensata. Aí você, o mundo é onde ele vai viver. Então eu crio meus filhos para Deus. Não, eu crio meus filhos para Deus, mas com destino aonde? Para o mundo. Porque é no mundo que eles vão viver. Aí quando o mundo dá um problema no mundo, ele fala assim, vão boicotar tal empresa. Eu falei, não, meus filhos vão trabalhar nessa empresa e lá de dentro eles vão ser agentes da mudança. Nós só podemos mudar de dentro para fora. E é o que o Evangelho faz, é mudança de dentro para fora. Aguardando, 11 e 12, né? De forma sensata, justa e piedosa. Então o Evangelho, além de me salvar, ele faz o quê comigo, irmãos? Ensina, orienta, instrui, educa. Né? Vamos agora para Deuteronômios, o quinto livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 2 ao 5. Alguém me traz um copo d'água, por favor? Tá tocando aqui, né? Ó. Tá verdinho, né? Tá verde? Tá verde, né? Amém? Os irmãos encontraram? Deuteronômios, capítulo 8. Diz assim: lembrem-se
todo o caminho pelo deserto durante estes 40 anos. Para o quê? Humilhar vocês. Olha, Deus falando assim. Eu quero que vocês lembrem desse caminho do deserto. Porque nesse caminho do deserto, eu fiz o que com vocês? Eu vos Humilhei. O que mais? Humilhar vocês para pôr vocês à prova, para provar vocês, para saber o que estava no quê? No coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Que bom, que o meu fica inchado com pouca coisa. Tem muito açúcar, né? Muito açúcar e muito ácido. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina a vocês. Amém? O dia dos pais, Natan surgiu aí, né? Que um dia deu um soco no Natan. Tem aquela idade que a gente quer ser homem, né? Eu falei, então tá, eu vou te mostrar como que o homem lida com outro homem. Nunca mais quis ser homem. O mundo não vai passar a mão na cabeça dos nossos filhos. No dia que ele ferir a honra de alguém, o mundo não vai dar uma flor para ele. O mundo não vai sentar ele numa cadeira e falar assim, meu amigo. Pois é. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, irmãos. Quem fez bullying na escola? Eu fiz bullying na escola. Eu fiz bullying. Eu era o camarada das piadas. Do tirar sarro, sarcástico. Só que na minha época, a pessoa que sofria bullying aonde? Só na escola. Depois que ele ia para a escola, ele tinha um lugar de descanso, pelo menos. Mas hoje, irmãos, onde todo mundo é conectado, aonde ele estiver, tem alguém que pode fazer bullying com ele. Existem salas fazendo bullying da criança. Faz no ao vivo e faz no chat. Não existe hoje um lugar de descanso. Eu fazia esse bullying. Mas hoje já não faço, graças a Deus. Eu até me perdi porque eu queria falando isso. Ah, tá, pro Natan. Então o mundo, irmãos, não vai passar a mão na cabeça. Não vai tratar os erros do meu e do seu filho com o mesmo amor e paciência. Porque eu e você temos o quê? Destinar nossos filhos para um lugar. A Bíblia vai dizer em Salmo 127, no versículo, se eu não me engano, 3 ou 4, que feliz é o homem que tem os seus filhos na adolescência. É como que um arqueiro que pega as flechas. Os filhos são as flechas. E é o que? Soltam. Então, os filhos, eles têm uma direção. E eu, como pai, eu tenho que entender qual é a direção. Tanto é que, em um momento da vida, os filhos são dependentes em todas as coisas. O Davi está aí. Solta o Davi na rua aí. Qual a chance dele viver? Dele durar um dia? Se ninguém não pegar ele, colocar ele no colo, ele vai procurar um abrigo para ele, ele vai morrer porque ele é dependente em todas as áreas. Ele não fala, ele não anda, ele não consegue pegar nada. Se tiver uma goiaba na árvore, ele vai morrer de fome. Não vai conseguir pegar goiaba. Não tem nem dente ainda para comer goiaba. E vai passando os anos. Nossos filhos precisam de orientação. Educação e orientação. Entra na adolescência. Aí, já passamos por isso, irmãos, não passamos? Nós precisamos o quê? Nós achamos que somos donos de alguma verdade já, né? O senhor está me dizendo que eu não sou? Eu falei, não, você não é. Você não está pensando bem só.
Aí o que tem que entrar para os pais? Não frustrar o pensamento, mas agora aconselhar na direção correta. Porque já estão conseguindo raciocinar. E ao passar, chegar na vida adulta, é somente orientar. Né? Existem pais que são mais possessivos, que querem mandar nos filhos ainda depois de casado, depois de adultos. Você não vê isso na Bíblia. Quando se chega à maturidade ou na perfeição, você não vê o pai intervindo na vida. O que Deus falou para Caim quando ele queria matar seu irmão Abel? Ele forçou Caim não matar Abel? Ele aconselhou. Ele trouxe a mente ao pensamento de Caim. Hoje o pecado está o quê? Aonde? Basta você o quê? Subjugá-lo, dominá-lo. Aí fica uma coisa interessante. Caim já era adulto, homem adulto. Deus não amarrou Caim. Deus não protegeu Caim. Deus deu o quê? Escolha para Caim. E eu e você como pais, é mostrar escolhas saudáveis para os nossos filhos. E deixar eles decidir. Se decidir bem, glória a Deus, aleluia. Se decidir mal, o que nós temos que fazer? Falamos na semana passada. Lucas capítulo 15, como pai do filho pródigo. O que o pai do filho pródigo fez? Quando ele reconheceu que estava errado, o abraçou, colocou um anel, colocou sandálias, colocou roupa e festejou. Porque aquele filho que estava como morto para ele, voltou à vida. E quando ele fala morto, vamos trazer agora para que pensou errado, que decidiu errado, agora reconheceu os seus erros e voltou para casa. Misericórdia. Isso é amor. Agora vamos entrar na palavra. Nós falamos sobre arrependimento e disciplina diária, amém? Agora, como conciliar isso, irmãos? A graça e a disciplina. E é aqui que muitos de nós ficamos confusos nesse ponto. Porque nós somos formados pelo pensamento grego e o iluminismo, onde água é água, pedra é pedra. Um mais um é 2. Nós temos caixas concretas. E aí, se nós fazemos alguma coisa por esforço físico, esforço próprio, nós achamos que estamos fazendo o quê? Somos legalistas. Porque eu estou me esforçando. E se eu não faço nada, estou aquela pessoa que fala assim, Deus sabe. Quem nunca viu esse crente, né? Que o pau está quebrando na casa. O pau está quebrando na casa e ele fala assim. Aí é questionado. E aí ele fala assim, se Deus quiser me tirar disso, Ele vai me tirar. É o peso, né? A barriga. Gravidade. Fora do eixo. Na física. Existe. E esse é tão mal quanto o legalista. Porque ele é um laxista. Que é aquele que se exime, é tolerante com a vergonha, é tolerante com todas as coisas. E não se propõe a fazer algo. Então, todos esses dois extremos é errado. Um que pega todo o peso para si e um que deixa todo o peso para o outro. Porque para mim não é difícil, irmão, fazer as coisas de Deus.
Por que para mim não é difícil viver como um cristão? Estava conversando com o irmão ontem. Porque, irmãos, eu entendi qual é a minha parte no assunto. Eu entendi. Eu já vim de uma igreja legalista. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Se você não fizer, se você não fizer. Tá bom, agora qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer, eu já aprendi. E agora, o que eu tenho que fazer? E isso precisou gerar em mim disciplina em algumas áreas. Nós não devemos estar confusos, irmãos. Existe a graça e a disciplina. A graça, irmãos, ela não elimina a disciplina. Tito, capítulo 2, 11 e 12, nós já lemos. Porque a graça de Deus se manifesta trazendo o que? Salvação a todos os homens. Ensinando. Ensinar fala o quê, irmãos? Fala de aprendizado. Aprendizado requer o quê? Pensar. Por isso que não existe resposta simples para as coisas da vida. Não, é crer em Deus. Não, irmãos, é tão simples crer em Deus. Quem responde aqui e fala assim, não, pastor, é a coisa mais simples crer em Deus. Um Deus que você não vê, um Deus que você não sente, um Deus que pode ou não existir. Vamos trazer mais argumentos? É difícil crer? Então não existe uma resposta simples. Mas por isso que ela fala, a graça ela não elimina a maneira de pensar, o pensamento. A graça, ela produz disciplina. 2 Coríntios, capítulo 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos que? Transformados que? De glória em glória. No caminho, no movimento, no aprendizado, no ensinamento, nós somos que? Transformados de glória em glória. Na mesma que? Imagem. Como pelo Espírito do Senhor. Que imagem é essa que nós somos transformados? Minha filha deu um testemunho que eu fiquei, de tudo que ela falou, eu fiquei mais me achei grandão. Eu vejo Jesus Cristo no meu Pai. Eu consigo ver Jesus Cristo no meu Pai. Isso está dizendo aqui, de glória em glória eu estou aprendendo, refletindo uma imagem chamada Jesus Cristo. O meu mestre, o meu discipulador, meu Senhor e meu Salvador. A graça, irmãos, não nos libera da transformação. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Eu não consigo mudar, porque o pecado é tão forte. Quando eu vejo, eu estou lá, nas carnes. Oxe, você está debaixo da lei ou está debaixo da graça? A graça é força para vencer. A graça conduz à transformação. Nos conduz à transformação. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Aí é responsabilidade minha e sua. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós recebemos a salvação e recebemos um pacote básico de santidade. Agora, quem que purifica, quem que faz o upgrade, ou vai vencendo, mudando os níveis de bronze, prata, que mais que tem? Ouro, que mais? Quais são lá os outros níveis de jogo? Platina, que mais tem? Diamante, e depois? Quê? Esmeralda, pronto, glória a Deus. Vamos parar por aqui porque já está fugindo já. Aí começando a pensar, mas diamante vale mais que esmeralda. Platina vale mais. Mas tudo bem. Mas existem níveis alcançáveis. E é minha e sua responsabilidade. E a graça nos conduz a essa transformação. Por isso Paulo vai nos advertir, irmãos. Nos escreve.
Porque a graça de Deus nos manifestou, trazendo a salvação a todos os homens, educando-nos. Porque nós pensamos em salvação como algo assim, transcendental. E é transcendental, porque é uma promessa, é algo que eu não podia alcançar. Mas ela é raciocinável. E ela nos ensina, ela nos transforma e nos educa. A graça salva, mas também a graça educa. A graça perdoa, mas também forma. Não é isso que Jesus Cristo fala para aquela mulher? Olha, aonde estão os seus acusadores? Cadê aquele pessoal que está com a espada na mão? Eles já não existem mais. Ele fala assim, se eles não te acusam, eu não te acuso também. Aí pensa que a mulher levantando toda poderosa, uau, fui perdoada. Aí recebe uma frase, mas vá e não peques mais. Qual é o pedido que Jesus está fazendo? Você está perdoada, a graça te perdoa, mas ela te pede para que viva uma vida de transformação. Aquele que fazia isso, não faça mais. Aquele que fazia aquilo, deixa. A graça ela justifica, mas também santifica. Ela nos recebe como estamos, mas nos ama demais para deixarmos como estamos. Eu venho como estou. Ah, não, olha, pastor, eu estou aqui me preparando, melhorando a minha vida, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de me prostituir, eu vou deixar das minhas práticas ilícitas, eu vou deixar de ser um homem devasso para vir para a igreja, para vir para Cristo. Não, irmãos, é do jeito que você está. Deus te quer. Foi do jeito que nós estávamos que Deus nos chamou. Não foi? Com as mesmas fraquezas que tínhamos, com aquelas manias. E Ele começou uma boa obra em nossas vidas. Então, o discípulo, irmãos, não deixa de aprender, porque a graça, ela nos treina. O Evangelho nos aperfeiçoa, nos transforma. Só que existe hoje, irmãos, um grande mal na igreja moderna, que é o evangelho água com açúcar, o evangelho coach, o evangelho que tem mais palavras de efeito do que a palavra de Deus, que tem mais métodos do que se submeter. Se você olhar para a Bíblia, você pode, uma pessoa que é treinadora, ela vai ver sistemas, métodos aqui. Mas eu vejo Deus trabalhando na vida de cada um como indivíduo. E o caminho que o Ricardo vai passar na vida dele é particular. Mas por quê, pastor? Porque o caminho da vida dele conhece a Deus. E Deus conhece as fraquezas deles e as virtudes dele. Assim como conhece as minhas fraquezas e as minhas virtudes. Então não adianta pôr eu e o Ricardo no mesmo saco aqui agora. Os dois fazem 20 flexão aí. Se ele fizer 20 flexão, irmãos, eu sou um homem desse. Se eu fizer 20 flexões, vai dar cãibra. Não vou conseguir. Então, para mim, tem que ter o quê? Um caminhar mais devagar. E ele consegue fazer as 20. Consegue? Então, paga 20 então, por exemplo. Uma das maiores tragédias espirituais dos nossos dias é a separação da graça e transformação. Há pessoas que entendem a graça apenas como perdão. Mas Deus nunca pretendeu que sua graça fosse apenas um abrigo contra a condenação. Ela também é uma escola de formação. Eu tenho um testemunho que eu acho muito lindo. Eu diria pastor Paulo, negrão, gordão, fortão assim. Só que ele era homossexual. E o pai dele era pastor de igreja. E o nome dele era Paulette. O nome de guerra.
toda noite, quando ele se descobriu, ele falou assim, não, pai, eu sou homossexual. E preparado já, porque o pai dele era um homem rígido, de uma igreja rígida, ele achou que o pai dele ia surrar ele, né? E quando ele preparou as coisas dele para sair, o pai dele falou assim, não, meu filho, não, você é promessa de Deus. Você é sonho de Deus. Você não vai sair debaixo da minha casa. E não impediu o filho de continuar na vida que tinha, escolhido para a terra. Isso é graça. Mas o pastor pai dele chegava do culto, fazia o quê? Aonde está meu filho? A herança de Deus. Alguém fala assim, saiu. Ele pegava o carrinho dele e ia lá na zona, irmãos. É assim que fala, né? Acho que é a palavra, né? Ou na rua escura. Chegava lá, tava lá as amigas. E falava assim, pastor, seu filho não está aqui. Não tem importância. Eu volto aqui. Passava uma hora, voltava, encontrava o filho só de salto alto e calcinha. Ele chegava, tirava o seu blazerzinho, colocava no seu filho. E falava, vamos, Paulo. Vamos, herança de Deus. Vamos comigo, vamos voltar para casa esta tarde. Não é hora de você estar na rua. E um dia teve um dia dos pais na igreja. Ele conta. Ele falou, meu filho, vai na igreja. Vai ter uma homenagem para o dia dos pais. Eu sou pai, eu queria sair. Pai, mas vai. E nesse exato momento que ele conta esse testemunho, ele já não era mais, já estava todo transformado já. Silicones, piriri, cabelo, maquiagem, hormonizado, tal. E ele chega na igreja, ele fala. Quando ele viu que a igreja inteira olhou para ele com cara de desdenho, com cara de preconceito, o pai dele, aquele baixinho, chegou assim, o pegou pelo braço e saiu falando para toda a igreja. Irmãos, está vendo? Meu filho Paulo, herança do Senhor. Deus falou que ele será um grande ministro do Senhor. Deus falou para mim que ele será um grande pastor, um grande cantor. E esse é meu sonho de ver meu filho. E hoje ele está aqui na igreja. A graça ela não desiste. Ela aceita como estamos. Mas ela crê muito mais na transformação da maneira que estamos. Porque ela nos mostra, ela nos faz enxergar o que Deus enxerga sobre mim, sobre você. Não foi isso que Deus falou para Gideão? Gideão, homem que é valoroso. O camarada estava escondido debaixo. Estava escondido, com medo. Então a graça, irmãos, ela nos salva, mas também ela nos mostra que é um caminho de transformação. E isso tem se perdido dentro da igreja atual. Dois. O deserto como escola da graça. A palavra graça não existe no Antigo Testamento. É um conceito do Novo Testamento. Mas existe a palavra misericórdia. O deserto como escola. Deuteronômios 8, 2, 3, Kátia. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome, depois sustentou-os com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Salmo 119, 71. Foi-me bom
ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Quando pensamos na libertação do povo do Egito, o que vem na nossa mente? Não vem aí Moisés, a imagem de Moisés e o Mar Vermelho, Moisés e as 10 pragas, Deus humilhando o povo, o faraó. Não vem Deus provendo, mas isso é porque nós olhamos pela nossa perspectiva. Mas a perspectiva de Deus foi para quê? Eu te trouxe para o deserto para quê? Para te humilhar, para te provar, para revelar e para te sustentar. Porque era um povo que tinha uma mentalidade já contaminada pelo Egito. Teve que nascer uma nova geração do mesmo povo. E é isso que o Senhor faz, irmãos, até hoje. É um princípio. Eu estava conversando com o irmão e eu falei assim, pastor, eu tô apanhando, eu não sei porquê. Eu falei, esquenta lá, irmãos. Deus está no caminho certo. Porque existe um outro princípio, é que nós seremos bênção naquilo que nós temos experiência. E tudo isso faz parte, irmãos. Olha, humilhar, provar, revelar, sustentar, faz parte da pedagogia divina. O deserto não era a ausência de misericórdia ou de graça, mas era a manifestação da misericórdia. Porque Deus estava formando um povo. Irmãos, quando Jesus Cristo, ele chamou o nosso irmão Pedro, você será o quê? Pescador de homens. Deus tinha que forjar um caráter nesse rapaz. Lembra o livro que o pastor Eliel vendeu? Até aquele momento que ele se levanta na praça e prega. E mais 3.000 almas se convertem ao Senhor. Pedro passou pelo quê, meus irmãos? Pedro deu umas presepadas feias, não deu? Não passou pelos estreitos? Foi chamar a atenção, não foi chamar a atenção? Foi revelado o seu coração? Foi lhe dada uma nova chance? E o salmista vai dizer aqui, irmãos, por essa é a disciplina que o Senhor dá, a didática do Senhor. A disciplina como ferramenta de amor. O salmista vai dizer o quê? Bem me foi ter sido humilhado. Quem, em sã consciência, falaria uma frase dessa? Porque hoje, eu fui humilhado, vou te processar. Fui humilhado, não saio mais com você. Fui humilhado. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus, diante dos processos da vida, nós somos humilhados, irmãos, porque nos falta inteligência, nos falta capacidade. O seu casamento te humilhou, irmão. Te humilha, porque você chega achando que você está pronto para o casamento. Eu cheguei pensando, eu quero casar, eu vou casar. Cheguei para o casamento. Casei com essa mulher linda. Não sabia fritar um ovo, irmãos. Criado comendo arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Comendo comida de papai, de mamãe. Escolhi a mulher da minha vida.
que também por coincidência cozinhava muito pouco. E a base de comida dela era o quê? Refogado. Refogado disso, refogado daquilo, refogado. E açaí também no Japão. Pegar os açaí, jogar na frigideira, shoyu por cima, pronto, e come isso. Me senti uma humilhação, irmão, para quem vem comendo carne, aquele prato lindo, sabe? Aquele prato de nutricionista. Quando meu filho nasceu, não tinha experiência nenhuma. Achando que está fazendo a coisa certa, um dia, minha esposa deixou meu filho comigo, o Caio. E ele foi chorar. Como todo bebê, chora, não chora? Quando está com fome, está cagado, né? Ou está com sono. O que fui fazer eu, o pai? Leite para ele. O que eu fiz? Fiz o leite, irmão. Só que existe um processo antes de pegar o leite pronto, na madeira, e dar para os filhos. O que tem que fazer mais? Testar, né? Esfriar. O que eu fiz? Testei. Na boca do Caio. Aí ele chorou de verdade. E quando voltou, foi aquela humilhação. Você é doida que vai deixar seu filho com ele, que não sei o que, não sei o que. Incapacitado. Nós somos humilhados de várias maneiras, irmãos. E aprendemos. Eu aprendi que agora, que toda vez que tem que dar banalice para criança, tem que fazer o quê? Testar primeiro. Se queimou sua mão, quanto mais a boca, uma mucosa por dentro. Naturalmente, evitamos processos difíceis. Mas a igreja aprende algo precioso aqui, irmãos. Muitas vezes, os momentos mais dolorosos são aqueles que produzem transformações mais profundas e reais em minha e na sua vida. Qual que é, irmãos? A dominante do mundo. Quando eu perdi, eu dei vá. Precisou passar por um processo doloroso. Eu era feliz e não. A morte que faz eu pensar sobre a vida. E a finitude dela. São as dores, irmãos. É quando o nosso ser é humilhado na nossa finitude, nós aprendemos a dar valor naquilo que é necessário. E os homens da Bíblia passaram por esse processo, irmão. José aprendeu na prisão. Moisés aprendeu no deserto. Davi aprendeu nas cavernas. Pedro aprendeu através das suas quedas. Paulo aprendeu através do espinho na carne. E o mais interessante de Moisés, estava conversando também com o irmão, Deus chamou Moisés várias vezes para subir um monte, amém? De Êxodo a Deuteronômio. E toda vez que Moisés descia, ou ele descia cheio de glória, que tinha que tapar seu rosto, ou descia com as tábuas da revelação, ou descia com alguma coisa para o povo. Mas um dia Deus chama Moisés lá para cima. Fala aqui, vem aqui, Moisés. Vou te mostrar uma coisa. Uma coisa que você não vai poder tocar, uma coisa que você não vai poder pisar, uma coisa que você não vai poder nem cheirar, você vai poder ver. Aí já quebrei o David Leonardo, já, né? Porque se Deus você cheirar, se Deus você ver, se Deus você sonhar, é porque quer tirar. Não, Deus mostrou a terra prometida para Moisés. Assim, você olha toda ela, porque você não vai entrar. Humilhação. Mas eu não sou o líder do povo? O Senhor não me preparou, Senhor, no deserto? O Senhor não me colocou na corte do Egito na maior faculdade que existia? E agora você vai dizer que eu não vou entrar? Você não vai entrar.
Moisés, prepara outro em seu lugar. Aí prepara quem? Josué. Que era o quê? Diferente, mas ele era o quê? O lutador, o guerreiro, o bruto. Qual que é o conselho de Deus para Josué? Pega a palavra. Não deixa a palavra. Diferente de Moisés. Moisés era outra pessoa. Então, o caminho de Deus para Moisés era um e o caminho de Josué era outro. Porque eles eram pessoas diferentes. Então, nossos caminhos não são iguais, mas passarão pela disciplina do Senhor. A disciplina divina nunca é destrutiva. Ela é redentiva. Ela não busca esmagar, busca aperfeiçoar. Como Josué, a união entre a promessa e a responsabilidade. Deus havia prometido a terra, a conquista estava garantida pela aliança. Mas imediatamente Deus diz para Josué: medita nessa lei de dia e de noite. Mas ele tinha que meditar, irmãos. Porque ele era um homem de batalhas, um homem de metas. A meta já estava estabelecida, o caminho estava pronto, mas Deus queria o que com ele? Você vai ter que liderar esse povo. Agora você será um juiz perante esse povo. Você será uma liderança, e uma liderança não se faz somente com prática, se faz com conhecimento. E o conhecimento que eu quero que você esteja está na lei, na minha lei. Então eu preciso que você medita de dia e de noite. Por quê? Lutar você sabe. Fazer estratégia você sabe. Mas eu preciso além disso. Eu preciso criar em você agora uma liderança que entende o meu coração. E o meu coração está na minha lei. 3. A doutrina do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 11, 32, 2 Timóteo 2, 25, 2 Timóteo 3, 16. Você vê? 1 Coríntios 11, 32. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 2 Timóteo 2, 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? A graça que ensina. Paulo vai utilizar uma palavra no grego específica para esses 3 versículos, que é a palavra paideu, que é o termo usado para o processo de educação e formação de uma criança, que nós chamamos hoje como método quê? Pedagógico, né? Então, Paulo, quando você queria falar sobre instrução, ensinamento, aperfeiçoamento, você usaria a palavra paideu. Isso significa que a graça age como uma professora. Ela nos ensina o que abandonar, o que desenvolver, como viver e agradar a Deus. Lembra que antigamente? Qual que era a resposta? Por que você não faz isso? Qual que era a resposta que dava? Porque a minha religião não. Mas Deus nos chamou para uma religião? Ele vai falar assim lá em Tiago, que a verdadeira religião, o que é? Amar o pobre, a viúva, né? Os órfãos, né? E não se contentar com o mundo. Mas fora isso, fora esse versículo, você não vê a palavra religião na Bíblia. Mas a nossa desculpa era porque a minha religião não permite. Não. Porque a graça quer me ensinar, irmãos, a graça, não uma religião. O Cristo, o nosso mestre, o que abandonar, desenvolver, como viver, como agradar a Deus. A graça não apenas remove culpa, ela transforma o caráter. Através do que, irmãos?
do fruto do... Eu acho muito bonito, irmãos. Nós pegamos aí, né, nós temos aí o método, ou a teoria dos temperamentos. E quando a gente explica, é lindo, né, irmãos? É lindo você se descobrir. Mas sabe o que eu acho o mais triste? É que a gente abraça aquilo ali. Esse sou eu. Esse sou eu, melancólico. Esse sou eu, colérico. Não. Amém. Você somente descobriu. É um diagnóstico. É o natural. Conversando com o irmão também. Eu disse, irmãos, eu tenho a necessidade natural de trazer para dentro, pensar, depois dar uma resposta. Natural. A minha esposa Cristiane, ela não tem essa necessidade. A coisa vem assim no caminho, assim, a pergunta já está respondendo. É natural dela. Só que o fruto do Espírito, que é a chave da nossa vida de amadurecimento, é para não me deixar continuar sendo o que eu sou. A graça é isso, ela tem que transformar. E eu começo a entender que tem coisas que eu tenho que amadurecer. Mas tem coisas que eu preciso responder de pronta, na hora que eu estou perguntado. E se eu não deixar o Espírito Santo me trabalhar em mim, eu vou ser aquela pessoa pessimista. Mas quem é semana lá no grupo do futebol lá, do jogo lá, estava lá, dando moral lá. Porque estava lá todo mundo lá, os melancólicos, 70% da nossa igreja. Não, mas porque o técnico é isso, porque será a mesma coisa, não sei o quê, piriri, parará. Eu falei, não, meu, tá errado esse negócio aí, meu. A gente não pode ser assim, não. Vamos olhar, porque eu peguei até a pregação do pastor de segunda-feira. Vamos olhar, porque nós temos dentro de casa. O valor está dentro. O Ronaldo já não existe mais. O Ronaldo está gordo, lá que nem eu. O joelho arregaçado, ele já fez o que tem que fazer. O Ronaldinho já fez o que tem que fazer. O Kaká, que era o Enzo da nossa época, já fez o que tem que fazer. Estava lá, melancólico, pessimista, dando força para os irmãos lá. Mas de repente, é verdade, 3-0, vai ser 2-1. Aí depois no final ele pegou e falou assim, mas porque foi o Haiti, né? O Haiti, né? Comemora a vitória! A vitória do Haiti é estar na Copa. A nossa é ganhar, é mostrar que está ganhando. Mas se eu fosse pegar e me abraçar na árvore do melancólico, é verdade, irmãos. Não vou nem comer carne, não. Vou nem nos juntar, porque você perdendo tempo para juntar, para poder ficar falando mal e depois da seleção brasileira. Mas essa graça, ela vem nos transformar, irmãos. A questão não é se Deus está ensinando, a questão é se estamos aprendendo. O equilíbrio perfeito de Filipenses 2:13 ali resolve uma das maiores tensões da vida cristã. Paulo diz: ocupai-vos na vossa salvação. O que é ocupar, irmão? Se ocupar com uma coisa. Trabalhar, vamos lá, quem mais? Focar. Dedicar tempo, prioridade. Então, se ocupe na sua salvação. Depois ele vai dizer, porque Deus é quem opera em vós. Porque tem alguém investindo algo em você. Alguém investiu salvação em você. Não é um versículo contra o outro, eles trabalham juntos. Nós nos esforçamos porque Deus está operando. Nós obedecemos porque Deus está capacitando. Nós perseveramos porque Deus está sustentando. Imagina agora um agricultor, irmãos. O agricultor, ele
Ele não sabe quando vai chover, o dia que vai chover. Hoje sabe mais um pouco, né, por causa das coisas, da tecnologia. Ele não cria chuva, ele não cria o sol, ele não produz vida na semente. O que o agricultor faz? Prepara a terra. Porque aquilo que está fora do seu alcance, não é para ele fazer, mas ele faz aquilo que está no seu alcance. Ele prepara a terra, joga a semente e fica lá. Vida, 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 vida. Não. A semente vai dar vida porque é natural dela da vida. O sol, ele fica, vem sol, ilumina a minha terra. Não, o sol vai passar aí. 12 horas um dia ele vai estar em cima da sua terra. 1 hora mais aqui, 1 hora mais aqui, 1 hora aqui, 1 hora mais aqui. Mas vai estar. A chuva virá. Da mesma forma, a graça produz crescimento espiritual. Mas somos chamados para cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Para nós encerrarmos, Cristo, o método discipulador de Jesus Cristo. Jesus corrigia. Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ok? Jesus confrontava. Ele corrigia, perdão. Afasta de mim, Satanás. Sai para lá, Satanás. Pedro, não, está errado. Então, Jesus corrigia. O amor de Cristo não evitava confrontos necessários. O nosso problema é que nós vamos a encontro de confrontos desnecessários. Estou aqui, não estou fazendo nada mesmo. Deixa eu ver o que a Débora está fazendo. Vou dar um pitaco na vida da Débora. Quem pediu? Ela pediu? Jesus, ele confrontava de maneira necessária. Jesus confrontava as motivações. Mateus 15, 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus Cristo estava corrigindo as intenções, falando: hipócritas, vocês estão fazendo pela maneira errada, pela intenção errada. Então Jesus corrigia as intenções do coração. Jesus treinava, Lucas 11, 1 e 2. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus fala assim: vocês deveriam saber, como que eu estou comigo faz tempo já. Jesus não deu uma dessa neles. Quanto tempo está comigo? Você não deveria saber que eu gosto de bife cebolado, eu gosto de bife cavalo, eu gosto disso, daquilo. Não, mas ele ensinou. Ele modelou, porque a oração é a oração modelo. Ele deu um modelo de oração. Ele treinou os seus. Jesus avaliava. Mateus 16, 15. Disse-lhes a ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Foi isso que fizemos hoje. Quem é o vosso pai? Feedback. Frequentemente Jesus fazia perguntas, não porque precisava de informações, mas porque desejava desenvolver o quê? Entendimento. Nós estamos aqui na igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Tem gente há 30 anos. Irmãos, o que você sabe sobre o Evangelho? Aí quando vem a resposta, fala assim: Jeová da glória. Só isso, Senhor? Aí você só pensa, né? Não pode falar isso, né?
Amém, irmão. Vamos agora começar uma pregação sobre isso, isso, isso. Vamos ensinar. Jesus agora, ele envia. Por que, irmãos? Enviava, perdão. Lucas 9:12. Porque não adianta somente perdão. Não adianta somente ensinar, treinar, modelar e deixar guardado na caixa, na casa. Vai. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Jesus ele enviou. Pois esse é o fim de todo discipulado. É enviar. Em Mateus capítulo 28, 19 vai dizer o quê? Ide por todo mundo, a todas as nações, perdão. Fazer o quê? Discípulos a todas as nações. A carta que nós lemos hoje de Tito é o quê? É o mestre Paulo dando conselhos para o seu discipulado, o seu aprendiz. A carta de 1º e 2º Timóteo é a declaração de Paulo para o seu filho na fé. E qual é a frase que define Timóteo? Você vai ler Timóteo, há uma ideia geral no discipulado. Jesus vai pegar essa frase e vai falar assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Paulo vai dizer isso de outra maneira. Vem sofrer comigo. Ou ele vai dizer também, eles podem, você não pode. Vem sofrer comigo. E é um sofrer, irmãos, gostoso, irmãos. Sabe por que é um sofrer gostoso, irmãos? Porque me faz buscar a Deus. Quando eu vejo que as palavras que estou ensinando, a palavra de Deus que estou ensinando aqui, às vezes não faz efeito, eu vou ao Senhor. Senhor, me molda um pouco mais, me faz melhorar. Pois essa é a responsabilidade que tu me deste, de fazer que essas pessoas venham alcançar a estatura do varão perfeito. Então, todo esse sofrer se torna um prazer de alcançar o propósito de Deus. E o evangelho e o discipulado é fazer pessoas maduras, formar pessoas maduras, o caráter de Cristo nos outros. Amém?